Sim. Né, o que o Flamengo fala é que o afastamento era inicialmente para o jogo de ontem. E que depois aí de novas conversas, agora aí com o empresário do jogador, inclusive, eles podem tomar uma decisão de reintegrar e ele ficar à disposição do Felipe. Aliás, o que você achou da declaração do Felipe ontem, Breider? Então, para mim, na opinião pública, acabou prevalecendo a versão da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo se esforçou bastante para emplacar a versão de que foi um ato de indisciplina do Gabigol com o técnico. Pelas palavras do Felipe Luiz, ele não nega que aconteceu ali um problema, ou que o Gabigol torceu o nariz para substituição, mas em momento nenhum ele carrega nas tintas. Eu falei isso. Ele não chama também falando, não, também passou por mim. Pelo contrário, ele disse, é uma decisão do Marcos Braz. A gente estava conversando aqui ontem e a gente falou assim, peraí, mas como é que foi isso? Foi um pedido do Felipe? Pode não ter sido um pedido do Felipe. Pode ter sido uma decisão da direção e que o Felipe acatou. E acho que está claro que foi isso que aconteceu. Pela declaração dele, essa é a versão. O que não rechaça a possibilidade do Gabigol ter torcido o nariz para substituição. Mas, possivelmente, para o Felipe internamente, não teve a proporção que a diretoria quis dar. Foi ali um ato de insubordinação completa que arruinou o ambiente. Pelo contrário, os indícios da semana, até mesmo o Gabigol treinando como titular, mostravam que essa rusga, de fato, não existiu ou não foi como a diretoria pintou. Mas é porque também, das informações que a gente recebia, né, e claro, e apurava, era de também uma insatisfação do elenco, de harmonia de ambiente, de um Felipe Luiz chateado, de uma gota d'água. Então, assim, o que eu senti ontem da coletiva e falei com o Bruno é que o Felipe Luiz, ele deixa... Porque quando eu abro os comentários, cortaram um trecho do Felipe Luiz. Vamos ver, claro, que é um recorte da torcida do Flamengo na internet, que é um recorte muito pequeno. Muitos torcedores falaram, essa é a briga de ego do Marcos Braz e do Gabigol. Não teve nada com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele também não se mete, do tipo, gente, realmente o Gabi tá se passando, ele tem os seus problemas, mas... que o Felipe não precisaria também, né? Carregar em cima do Gabigol. Eu também acho que não, mas isso, ele não entra nessa conversa. O Felipe Luiz... Ele deixa para o Marcos Braz assumir a bronca. E ele demonstra o incômodo porque ele acabou exposto nessa situação e o título do Flamengo, que deveria ser celebrado, deveria ser a pauta, acabou ficando em segundo plano. O meu ponto é, a diretoria do Flamengo geriu muito mal a situação Gabigol. Esse é o ponto. O Gabigol tem todas as responsabilidades dele. Eu não imagino, por exemplo, um cara com a personalidade do Gabigol saindo no intervalo de uma final e ficando ali às mil maravilhas. Não é da personalidade dele. Todo mundo no Flamengo e todos os torcedores conhecem isso. O meu ponto é, o Gabigol sair do Flamengo já é um baque. Se o Gabigol deixa o Flamengo sem uma despedida à altura, é um final indigno por uma pessoa, por um ídolo que fez tanto pelo clube, independentemente dos erros. Então, a diretoria do Flamengo deveria deixar questões pessoais de lado e gerir melhor levar até o fim do ano. Olha, tá bom, vamos engolir aqui alguns sapos, o Gabigol é desse jeito, gerir internamente para que ele tivesse um final compatível com a história dele, que a diretoria faz parte. A diretoria que contratou o Gabigol. Eu só não vou levantar e bater palma, porque eu concordo com tudo que você disse. Mas eu me colocando na pele da direção, não é que, dando uma nova oportunidade para o Gabigol, a diretoria vai engolir os sapos. É que ela vai engolir o brejo inteiro. Porque você imagina, se tem um último jogo, de novo, eu concordo com tudo que você disse, mas na pele da diretoria, se ele joga uma última partida do ano e no primeiro microfone que chegar perto dele, ele vai falar tudo. E aí, assim... vai sobrar para alguém. Não tem dúvida disso, de que ele vai falar. Mas ele merece uma partida de despedida, por tudo que ele fez. Eu penso até pelo recado que a diretoria dá para outros. Assim, se existe um problema de harmonia... É um recado que ela dá para o próprio Felipe, Mari. É. Porque se aconteceu tudo aquilo, desculpa ter te interrompido, mas se aconteceu tudo aquilo... Se incomodou o Felipe, né? E se incomodou, a direção precisa dar esse respaldo. Imagina, se a gente brigar aqui
Mansplaining, certo? Babaca. Então, qual que vai ser a primeira coisa que você vai pensar? Você vai falar assim, poxa, a direção viu os dois brigando e não vai fazer nada com o Bruno? Mas depende de quem é a direção, porque se é uma direção... Depende de quem é o Bruno, né? Pedro dos Anjos. E se é uma direção que tolera... Gabigol. Como já tolerou um diretor, um dirigente, saindo na mão com o torcedor e não fez nada, aí essa direção não tem moral para muita coisa. É que no sentido, e aí o que eu citei ontem, que para mim, independentemente do que aconteceu no vestiário, a entrevista dele, para mim, já é motivo para afastá-lo. Porque ele quebra uma hierarquia de uma maneira que não existe. Então, para mim, só o episódio em entrevista, pela maneira como ele trata o presidente do clube, já seria suficiente para afastá-lo. O Pedro está com a gente. Eu acho que vale. Se você tiver... Então, a gente falou 1 bilhão de coisas. Pedro, o Marra tinha questionado, não sei se você sabe, sobre treinamento, se ele estará, então, com o elenco, e quais são esses próximos passos, né? Assim, pensando em Felipe Luiz, Flamengo, diretoria e Gabigol aí nessa história. Gente, como eu disse, tudo pode acontecer, porque ainda depende de uma conversa. Se eles chegarem ao entendimento de que o Gabigol não volta mais, nem precisa mais treinar, e o Gabigol assim entender que para ele deu também, e a diretoria entender que valeu, então ele não volta mais. Depende de um entendimento, porque há um contrato em vigor até o dia 31 de dezembro, como o Gabigol deixou claro na entrevista, na nota que ele divulgou na rede social também, que até 31 de dezembro ele está à disposição. Então tem mais uma queda de braço aí nesse sentido. Eu acho que a gente não pode tirar de contexto também, nesse panorama todo, a questão política do Flamengo, porque o Gabigol se colocou daquela maneira, ele causa um desgaste para a diretoria e acho que isso incomodou a cúpula do Flamengo especialmente. A gente foca muito na figura do Marcos Braz, que é quem mais aparece, que tem uma relação com o Gabigol, entre tapas e beijos ali, mas irritou bastante, o Marcos Braz nessas horas serve muito de escudo também, porque irritou bastante a cúpula da diretoria, que está muito envolvida nas eleições também, então que foi diretamente responsável ali por esse afastamento do Gabigol. E o Felipe Luiz, essa questão aí, acho que de fato, pela informação que eu já tinha, o Felipe Luiz não tinha sido responsável por pedir o afastamento do Gabigol, ficou insatisfeito. Claro, alguns jogadores ficaram insatisfeitos, mas todos ali dentro conhecem o pacote Gabigol, já sabem como ele é há muito tempo, já convivem com ele há bastante tempo. Aquela questão assim que você fica chateado e tal, mas depois até passa, sabe? Também entendem que o ciclo dele está chegando no fim, etc. Então, aquela chateação que todos conhecem. Como quando teve a questão do doping do Gabigol e a gente foi... tentativa de fraude antidoping lá, que ele foi acusado e punido, a gente foi perguntar para algumas pessoas, muita gente respondia dentro do ninho do urubu assim, foi até uma sacanagem essa punição, mas é o Gabriel, né? É o Gabriel. Então todo mundo já conhece o pacote Gabriel. Então acho que talvez assim, de fato, levou-se muito a pesar em cima do Felipe Luiz, como se ele tivesse muito revoltado nesse sentido. E ontem acho que o pronunciamento, e aí desculpa aí, vale mais um parêntese também, lamentável ser só um pronunciamento, né? Só um pronunciamento, não abrir para perguntas, assim, ou abrir mais para questionamentos. É uma tentativa de blindagem também. Ontem o Everton Araújo, coitado, um garoto de 21 anos, foi colocado na zona mista do Maracanã, um elenco de líderes como Davi Luiz, que perdeu o pênalti, poderia falar sobre essa situação. Tivemos que questionar o Everton Araújo, que foi quem foi colocado ali. O garoto claramente tentando ser o mais sucinto possível, instruído, e não queriam que ele falasse sobre o Gabigol ali na zona mista, inclusive. Então, assim, é uma tentativa de blindagem a todo momento, porque o tema é muito sensível, desagrada neste momento e, repito, que eu iniciei na minha fala, há um panorama político por trás, porque é um grande ídolo e isso balança bastante aí nesse momento, pode causar desgaste na imagem. Se vai ter impacto aqui atrás na Gávea, no dia 9 de dezembro, nos sócios, nos cerca de 3 mil no colégio eleitoral ali, a gente não sabe, mas há um desgaste, é um ídolo, pode arranhar ali a tentativa, né, da situação. Então é um trabalho que tem sendo feito, o Gabigol sabe disso também e ele atuou nesse sentido claramente, assim, porque ele está devolvendo que ele se sente magoado. Foi essa também como ele atuou ao dizer
logo depois que não fica, e aí até devolveu, assim, falando que só soube das coisas sobre podcast, foi no presidente Lantin ali, falou do Tite, enfim, desabafou tudo. E aí, para completar e devolver para vocês, o Marra tocou num ponto importante também, que aí ficou numa sinuca de bico. Você traz o Gabigol de volta.